Boa noite, graça e paz. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, que é graças a Ele que eu estou aqui hoje. Agradecer a pastora Nádia, eu fiz o pedido a ela, que eu já dei meu testemunho em outras igrejas e ainda não tinha tido oportunidade de falar aqui para vocês. E ela prontamente me convidou para estar aqui hoje. E agradecer a vocês por estarem aqui. E eu peço que Deus me use e que Deus abençoe a vida de vocês através do que Ele fez e do que Ele faz na minha vida. Se eu desse um tema para hoje, para esse testemunho, eu daria... Eu vou chorar de vez em quando, tá? Compreendendo e vivendo os propósitos de Deus em meio às lutas. Eu já tinha vivido um grande milagre, anos atrás. Os médicos diziam que eu não podia engravidar. Eu tinha pouco tempo de convertida e eu chorei, eu murmurei, eu era muito bebê na fé ainda. Eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer de mim? Se o Senhor não me der um filho, eu vou te abandonar. Quem sou eu? Olha que abuso o meu. Mas são coisas de alguém que está começando na fé. E mesmo assim, Ele foi muito misericordioso. E eu descobri que eu estava grávida exatamente no dia que eu estava fazendo 1 ano de convertida. Aquele foi meu primeiro grande milagre, mas isso teria que ser num outro momento, porque é uma história linda também. Só que aí, a gente se acomoda, né? Deus faz e a gente se acomoda. E, às vezes, Ele permite que as coisas aconteçam para dar uma chacoalhada na nossa vida espiritual. Eu não abandonei Deus, eu não abandonei a igreja, mas o meu testemunho já não era uma coisa que eu podia usar para tocar na vida das pessoas. E, ao invés de a gente esconder as nossas lutas, nós temos que mostrar para as pessoas. O meu testemunho não é pela minha cura do câncer. Eu ainda estou em tratamento, mas eu acredito que eu estou curada. O meu testemunho é pela forma como eu passei pela minha luta. Porque eu vivi e vivo o versículo que é meu versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, como eu vou fraquejar ou duvidar que no final eu vou sair vitoriosa? Não posso. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. A minha história começa lá no lixão de Gramacho. A minha amiga amada Alessandra, que a mãe dela hoje está aqui, a Graça, ela não pôde estar. Ela me inspirou a amar Ministério de Ação Social, missões. E nós fizemos um trabalho no lixão de Gramacho. E era a minha paixão. E Deus estava cuidando dos detalhes desde aquele dia, na véspera da festa do Dia das Crianças que nós organizamos, em que eu consegui encontrar com a Alessandra durante 1 hora para organizar a festa. Durante aquela 1 hora, nós falamos sobre cuidados femininos. E ela me perguntou se eu cuidava dos meus seios, se eu fazia exames. E eu estava com exames de mamografia, ultrassonografia, das mamas, e abdominal, há 2 meses, sem conseguir marcar. E aquela correria da nossa vida, né? Tem que trabalhar, deixa para depois. E naquele dia ela falou assim, olha só, você vai chegar em casa, você vai pegar o telefone e você vai marcar esse exame para quando, não sei quando vai ser, mas você marca. Falei, sim, senhora. Aquela 1 hora foi para isso. Isso era uma sexta-feira. Eu cheguei à minha casa, liguei e teve uma desistência para mamografia e ultrassonografia das mamas. Só, os outros não. Para 3 dias depois. Isso, plano de saúde, vocês sabem como é difícil, né? E aí, na segunda-feira, quando eu fui fazer os exames, nós estávamos começando uma campanha na nossa igreja de jejum e oração. E eu fui fazer os exames. Fiz a mamografia, não deu nada. Quando eu entrei para fazer a ultrassonografia, a médica era uma simpatia, Senhor, eu oro por ela até hoje. E aí ela entrou e eu falei, doutora, eu tenho 2 nódulos que eu acompanho já há anos, categoria 2. Aí, ela, tá bom. Ela ficou 15 minutos nos 2 nódulos, não falava nada. No final dos 15 minutos, eu falei, doutora, tem algum motivo assim, para eu me preocupar? Aí ela, olha, esse laudo sairia daqui a 1 semana, você vem daqui a 2 dias, porque você vai ter que fazer biópsia. Bateu a porta e foi embora. Durante toda a luta, eu chorei 5 vezes. Esse foi meu primeiro choro. Porque para você ir fazer um exame de rotina e, de repente, receber a notícia que você vai fazer biópsia, sozinha, eu sou humana. Eu sou humana. Eu tive meus momentos de choro. E esse foi o primeiro. Fui para casa e contei para o meu marido. Para quem já conhece um pouco da minha história, meu marido, que é o melhor marido do mundo, dá licença a todas. Eu sou a mulher mais amada do mundo.
O meu marido foi meu enfermeiro, meu cabeleireiro, meu cozinheiro. Eu choro toda vez que eu falo isso. Mas, para quem conhece, sabe que ele é um homem assim, né? É o homem de um abraço que cativa, que cuida. E imagina, então, como marido, não exagero. E aí eu falei para ele, olha, daqui a 2 dias tem que pegar o laudo. Ele falou, tá bom, eu pego de manhã. Liguei para ele, 10 e pouca da manhã. Eu falei, aí, pegou? Ele, não, vou pegar no final do dia. Eu falei, tá bom. Até aí não desconfiei de nada. Só que meu marido me liga durante o dia só para dizer que me ama. Eu tenho que dar uma palestra para os maridos também, para eles ouvirem isso, né? Ou o Marcelo. Então, ele me ligava durante o dia para dizer que me amava, mandava mensagem. Naquele dia, ele ficou em silêncio. Como eu o conheço, eu já sabia que tinha alguma coisa. Fui orando do meu trabalho até em casa. Senhor, o que tiver que ser, eu recebo. Quando eu cheguei, que eu abro a porta, está o Marcelo com a cara inchada, de tanto chorar. Me levou direto para o quarto. Aí ele deitado assim na cama, todo amarrado. Olha, é que deu categoria 5. Categoria 5, mais de 95% de chance de ser câncer. E aí eu olhei para ele e falei, e você está assim por quê? Olha só, eu tenho fé para ser parte dos 5% e não ser câncer. E tenho fé para ser parte dos 95% e sair curada. Não preciso de você desse jeito. Não preciso. Ele foi levantando, acho que ele ficou até envergonhado, né? Ele foi levantando e eu falei para ele, eu tenho certeza que essa doença, se for para ser, ela tem os propósitos. E o primeiro propósito é trazer a minha irmã de volta para a minha vida. Eu tenho 2 irmãs. Uma delas ficou sem falar comigo e com a outra irmã durante 3 anos, por conta de uma outra pessoa. E eu, durante esses 3 anos, procurei por ela, mandava mensagem, pedia perdão pelo que eu nem sabia o que eu tinha feito. E eu só falava para ela, eu quero você de volta na minha vida, volta para a minha vida, o que eu te fiz? E aí, um dia, antes de eu descobrir a minha doença, eu fui ao enterro da irmã de uma amiga minha, que faleceu de câncer. Eu cheguei a casa muito triste, peguei o telefone e mandei uma mensagem para minha irmã. Acabo de voltar do enterro da irmã de uma amiga minha. Ela faleceu de câncer de mama. O sofrimento dela não era apenas de alguém que estava perdendo a irmã, mas estava perdendo uma amiga. Sabe o que veio na minha cabeça? O que vai ter que acontecer para você voltar para a minha vida? O que Deus vai permitir acontecer para você voltar para a minha vida? Isso ficou gravado no Messenger. Eu copiei e colei quando eu escrevi meu livro. E se passaram meses. E aí, eu sabia que se eu tivesse que passar por essa doença, eu ia trazer minha irmã de volta para a minha vida. E se isso acontecesse, já teria valido a pena. Só que ainda tinha muita coisa ainda que Deus ia fazer na minha vida através disso. No dia da biópsia, eu tive que fazer a biópsia, eu perguntei para a doutora, né, porque eu ainda tinha aquela esperança daqueles 5%. E como tinha sido diagnosticado pela ultra e não pela mamografia, eu perguntei à médica, falei, doutora, tem uma chance assim, da médica ter se enganado porque era ultra e não é mamografia? E ela falou assim, não, olha, nenhum médico vai colocar em risco a sua competência dando um diagnóstico desse. Então, você pode chorar, porque provavelmente você tem câncer. Segundo choro. Chorei muito. Mas eu chorava, sacudia e ia para a próxima etapa. Os meus filhos não desconfiaram de nada. Nada, eu continuei minha vida normal. Era igreja, malhava, trabalhava. E, quando saiu o resultado da biópsia, chorei pela 3ª vez. Eu e meu marido. E agora vamos em frente. Chegar em casa, vamos contar para os filhos? Não, eles estão em prova. Não posso contar isso para eles agora. Vamos esperar as provas acabarem. E as pessoas, eu contava para a minha família, como assim? Eu falei, não, vamos poupar meus filhos o máximo possível. Eles tinham uma amiga, cada um tinha uma amiga, eram irmãs, e há dois meses atrás, essas meninas tinham perdido a mãe com câncer de mama. Então, eu sabia que essa notícia para eles ia ser chocante, ia ser preocupante, ia trazer a ideia de morte, porque é isso que o câncer traz à nossa mente, a morte. Só que eu sabia que o meu câncer não era para a morte, era para a vida. Eu tinha certeza que o meu câncer era para a vida, que eu ia ganhar vidas para Jesus através do meu testemunho. Então, eu não conseguia me entristecer. E aí chegou o dia de contar para os meus filhos.
Eu fui caminhar com meu marido, cheguei em casa toda suada, para eles verem que eu estava com a vida normal. E aí os dois estavam sentados e eu falei assim, olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. A mamãe está com uma doença, vou fazer um tratamento. E aí a primeira coisa que eles perguntaram é câncer. Eu falei, a mamãe está com câncer de mama. O mais novo, onde estava, chorava com as lágrimas escorrendo em silêncio. O mais velho se desesperou. Gritava, a minha mãe não. Por que, Deus? Por que a minha mãe? E eu, sem derramar uma lágrima, olhei para ele e falei, eu não admito que você pergunte a Deus por que eu. Porque eu sou privilegiada. Ele está me escolhendo para eu ter uma história linda para contar. Deus não dá doença, Deus dá a cura. Ele permite as nossas lutas para que a gente seja vitoriosa. E nós vamos ser vitoriosos, então você pode parar. Não vai murmurar, eu não permito. Levou alguns minutos, meu marido conseguiu acalmá-lo, e ele depois veio me abraçar, chorando muito, só pedia para que eu não morresse. E era o que eu pedia para Deus, Senhor, me deixa viver, eu quero viver. Eu aceito a luta que for. Eu posso fazer quimioterapia, eu posso fazer radioterapia, eu posso passar pela luta que for. Me deixa viver. Me deixa ver meus filhos crescerem. Me deixa ver meus netos nascerem. E o pedido do Marcelo era, quando nós caminhávamos na ciclovia, que nós víamos um casal de velhinhos, ele falava assim, a gente vai chegar lá. E ele só pedia, Senhor, eu só quero caminhar na ciclovia com a minha esposa velhinha. Eu não peço mais nada. Então, era um desejo, não só meu, era um desejo por quem eu amava. E eu sabia que muitas pessoas iam estar torcendo para mim, por mim. E eu sabia que eu precisava ser forte para passar pelo que estivesse vindo. E aí, no dia seguinte, o meu mais novo teve um campeonato de futebol. Nossa vida continuava a mesma. Não vamos deixar de fazer nada. E aí nós fomos lá, e ele tentando fazer um gol. Ele tinha me perguntado antes, mãe, onde é que é o seu câncer? Aí eu apontei onde era. Ele passou o jogo inteiro desesperado para fazer um gol, tadinho. Batia no travessão, na trave, ia para fora, nada. Faltando, acho que 1 minuto para acabar o jogo, ele conseguiu fazer o gol. Ele correu para a arquibancada me procurando, eu só vi os lábios dele. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Eu levantei, estou aqui. E ele fez assim. Um coração bem em cima de onde era o câncer. E ali eu tive a certeza de que eu ia viver momentos de alegria através da minha dor. E que eu ia descobrir isso nos novos amigos que eu fiz, nos antigos amigos que se tornaram mais próximos a mim, dos meus alunos da Escola Parque, que são meus queridos, que fizeram tantas homenagens, que cuidaram de mim. Eu não tinha como reclamar, não tinha como murmurar. E eu, em momento algum, perguntei por que eu. Eu perguntei, para que eu? O que eu vou fazer disso? Deus, o que o Senhor quer de mim? E ele falava comigo. Gente, é inacreditável. Eu entrava no carro, ligava o rádio, era uma mensagem assim do pastor. Eu ligava assim, você, amado, que está esperando o resultado de um exame, Deus mandou dizer que, independente do resultado, Ele está com você. Então, assim, todos os momentos que eu vivia, era na Bíblia que eu abria, era o louvor que eu escutava. Era uma coisa que a gente só vive se a gente busca. O tamanho de Deus para a gente depende do quanto a gente permite que Ele esteja na nossa vida. É a história do final do meu livro, quando a criança pergunta para o pai do tamanho de Deus e ele compara com o tamanho do avião. Se você olha de perto, está enorme. Se você olha de longe, está pequenininho. Se você não busca, ele vai estar longe, vai estar pequeno. Se você o busca, ele vai estar enorme, segurando você no colo. E foi isso que eu senti, que Deus estava me carregando no colo. Então, eu não podia reclamar de forma alguma. E aí eu comecei a gravar vídeos no YouTube, de todas as etapas. Eu tenho 12 vídeos no YouTube contando cada passo. Em cada um, eu falo um versículo e canto algum louvor. E olha, isso eu tenho que admitir. Deus me fez youtuber, me fez blogueira, me fez escritora, me fez compositora, mas não me fez cantora. Tá bom, amados? Também não dá para dar tudo, não é isso? Só que Ele fez isso tudo mesmo comigo.
uma semana antes de eu começar a minha luta, de eu desconfiar, de fazer ultra, eu sentada no sofá da minha casa, eu virei para o Marcelo e falei assim, vou escrever um livro. Aí ele, livro de quê? Eu falei, não sei. Ele, tá maluca? Eu falei, não. Falei, até então eu não sabia que já era Deus falando comigo. Eu falei, vou começar a falar dos meus alunos, das experiências que eu tive na escola. Sei lá, vou começar. E comecei a escrever meu livro. Meu nome é Ana Paula Trindade Barreto de Azevedo. Quer ver? Olha, sou casada com um príncipe. Viu? O tamanho do nome de princesa. E aí, quando começou na semana seguinte, eu descobri sobre o que era o livro. Então, eu escrevi o livro contando tudo o que acontecia. Acontecia, eu ia para o livro. Acontecia, eu ia para o livro. Então, ele tá, às vezes, eu mesma vou para ler e eu me emociono com as coisas que eu vivi, porque foram vividas ali. Então, são detalhes que, às vezes, até caem no meu esquecimento. E que aí dá uma reavivada na nossa fé. E o que eu quero falar é isso. Eu tinha sempre certeza da vitória. Aceitei a luta, a parceria de Jesus. Aliás, ele não era meu parceiro. Ele era o comandante, e é o comandante, e eu fui atrás dele. Contei para os filhos, homenagem. Desculpa, tá, gente? É porque tem muita coisa que eu tenho que botar em tópicos, para não esquecer nenhum detalhe. Agora, é o que eu falei para vocês. A minha atitude perante o que eu vivi era o que era o meu testemunho. Eu trabalho numa escola que é laica, então eu nunca pude falar da minha religião. Só que as pessoas sabem que eu sou cristã. E quando elas têm algum problema, quando tinham, elas viam me pedindo, ora por mim, ora pelo meu casamento, oro, Senhor, não me envergonha, né? Era a primeira coisa que eu falava, Senhor, não me envergonha, restaura esse casamento, Senhor. E ele realmente nunca me envergonhou. E eu sabia que eu já estava plantando sementinhas, só que com o meu testemunho da minha doença, foi uma coisa grandiosa. E eu não precisava falar do meu Deus, porque eles viam Deus em mim. Eles olhavam para mim e não acreditavam como é que eu estava passando por isso daquela forma. E aí, escolha dos médicos. Deus foi resolvendo até isso. Uma amiga me indicou o mastologista, um amigo do Marcelo me indicou o oncologista, e a equipe toda se conhecia. A cirurgiã plástica era uma jovem, e o médico falou para mim, olha, ela é muito jovem, inexperiente, mas foi amor à primeira vista, uma médica maravilhosa, indico, com louvor, me trataram com muito carinho. E aí, um dia eu fui ao mastologista. Esse mastologista, ele estava no lançamento do meu livro. E ele é um médico muito sério. E, inclusive, a menina que me indicou tinha falado, olha, Ana, ele é muito sério. Então, ele vai falar com você, não vai te dar muito colo. Eu falei, olha só, não quero colo de médico, não, eu quero competência. Ele é competente? Ele é competente. Então, aí eu chegava lá, cada vez que eu ia, ele olhava para mim e falava assim, você está entendendo o que eu estou te falando? Eu falei, estou te entendendo. Não, que a mulherada senta aí e começa a chorar. Você não está chorando? Eu falei, doutor, não estou chorando. Sabe por que eu não estou chorando? Estou chorando porque tem um Deus que está à frente de tudo. Aí ele falou, Deus faz a parte dele, mas eu faço a minha. Aí eu falei, não, doutor, a sua quem vai fazer também é ele. Eu falava, ele não me olhava com uma cara muito feliz, não. Mas, aos poucos, eu fui quebrantando aquele coração. E ele, da maneira dele, foi muito carinhoso comigo. E aí, no dia da cirurgia, ele falou, me ligou, 7h da manhã, me interfonou para o quarto. Ana, fica calma. Falou, eu estou calma. Eu pulei um choro, desculpa. No dia que ele falou para mim qual seria o tratamento, ele disse, Ana, a gente pode tirar só um quadrante. E depois, quando os exames chegaram, uns exames mais minuciosos, ele falou assim, olha, é melhor a gente tirar o seio todo. Tá bom, doutor. E depois você vai ter que fazer várias cirurgias de reconstrução. Tá ótimo, ele repete. Eu vou ter que tirar o seio todo. E você vai ter uma cicatriz enorme, em L. Vou ter uma cicatriz enorme em L. Depois eu vou fazer várias cirurgias de reconstrução. Você está entendendo. O Marcelo do meu lado era assim, ó. Você vai tirar o seio todo. Uma cicatriz enorme. Era uma facada a cada, e eu ficava preocupada com ele. E eu rindo, doutor. Tudo bem, doutor. Só que naquele dia, depois que eu saí, deixei o Marcelo em casa, eu tive o meu momento de choro. Eu dirigindo para a escola, eu chorei, eu gritei. Gritei de... Em momento algum estava perguntando por que mas eu gritei um A. Botei para fora. Falei, tá bom, é isso, é o que tem para hoje, nós vamos em frente. Esse foi o meu terceiro choro. E aí, no dia da cirurgia, 7h da manhã, ele me liga, Ana, fica calma. Eu falei, tô calma.
Que mania que ele tem de achar que eu tenho que ficar nervosa. Eu estou calma, doutor. Não, é porque a prótese... Minto, eu não coloquei a prótese, eu coloquei um objeto expansor. Porque, como eu não sabia qual seria o meu tratamento, eles acharam melhor eu usar um expansor, que seria temporário, para depois do tratamento eu colocar a prótese definitiva. Né? Olha, não chegou o expansor. Não sei o que aconteceu na comunicação da cirurgiã com a loja, só vai demorar mais ou menos umas 2 ou 3 horas para chegar. Fica calma, não fica nervosa, porque você ficar nervosa vai piorar. Doutor, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Quando precisar me acordar, o senhor me chama. E eu fui dormir. Quando eu acordei, já vinha o rapaz da maca para me buscar. Quem chega lá? A líder da minha célula, muito irritada com o marido. Ana, o meu marido me atrasou, eu queria chegar antes para orar com você. Querida, Deus providenciou o atraso. Ali eu tinha certeza. Atrasou porque você precisava chegar para orar por mim. Como é que eu podia ficar nervosa, preocupada? Eu via em todos os detalhes a mão de Deus. E ali eu orei com a minha líder e eu tive mais certeza ainda de que daria tudo certo. No caminho, eu vi meu marido chorar pela primeira vez. Eu falei, isso não é uma boa hora para chorar logo agora, eu indo para a cirurgia. Você tem que estar rindo para mim. E ele chorou, orou comigo e pediu para que eu voltasse curada. Eu entrei na sala de cirurgia, eram muitos médicos, e eu só fiz 2 pedidos. A médica olhou para mim e falou, você está de batom vermelho? Eu falei, sempre. E se a senhora tirar esse batom vermelho, nós vamos nos aborrecer, porque eu não quero ficar com cara de doente, eu não posso ficar com cara de doente. E outra coisa, eu amo meus pés, agradeço a Deus por eles, mas não são bonitos. Então, não tira a minha sapatilha também. Eu quero ficar de sapatilha no pé e batom vermelho. E sair daqui, eu vou cobrar isso da senhora. E aí, eles me deram a medicação e, aos pouquinhos, eu falei, Senhor, e não consegui nem orar. Mas eu sabia que Deus estava no controle. A cirurgia deveria durar, em média, 6 horas. O médico achava que eu teria que esvaziar toda a minha axila. 4 horas depois, o médico aparece no quarto para falar com o Marcelo. Olha, realmente a cirurgia demorou muito menos do que eu imaginava, e eu queria dizer para você que o seu Deus estava lá. Então, o homem, os médicos, né, não é maldade, mas eles acham que o poder está nas mãos deles, e você escutar de um médico que, a princípio, parecia uma pessoa tão incapaz de ver Deus naquilo tudo, e ele admitiu que Deus estava lá. E aí, a cirurgia foi maravilhosa. A recuperação, ele falou, não acabou, né? Ele falou, olha, a recuperação é terrível, você vai sentir muitas dores. Senhor, repreendo, tá, não vou, não. Ah, tá bom, doutor. Amados, eu não senti uma dor. Eu arranquei todo o meu seio. Eu não sentia dores. Fui para casa. Eu passei o Natal com a minha família. Eu operei dia 19 de dezembro. Dia 24, eu estava na casa da minha cunhada, com um dreno pendurado, mas não tinha problema. O Réveillon, eu vim assistir o culto na minha igreja, com os meus irmãos. Mas chegou o dia de eu me ver tirar o curativo. Marcelo foi comigo e eu pedi para ele, deixa eu ir sozinha, por favor. Eu queria ver aquela grande cicatriz em L. Tirei o curativo, me olhei no espelho. E foi mais um choro. Não tem como não se sentir mutilada. Eu me olhei no espelho, eu tinha perdido um dos seios com os quais eu tinha alimentado meus filhos, mas só que a minha cicatriz não era um L,
A minha cicatriz era um J. A minha cicatriz era um J de Jesus. O meu choro de dor se transformou num choro de gratidão. Porque, mais uma vez, Jesus estava me mostrando que Ele estava comigo o tempo inteiro. E que mesmo eu me olhando e me vendo mutilada, porque não tem outra palavra que eu possa dizer, eu fui mutilada, mas Deus ia me reconstruir. Deus estava comigo. Jesus é o meu J. E eu vejo esse J todos os dias da minha vida. E esse J não me faz lembrar da minha dor. Esse J me faz lembrar da minha vitória. E de como eu encontrei Jesus o tempo inteiro ao meu lado, me dando força para a minha família. E eu nunca gostei de tatuagem. Tem até irmãos da igreja que ainda ficam meio, né, vai tatuar, mas eu fiz o nome de Jesus aqui, do lado onde eu perdi o meu seio. E, de uma forma de agradecimento, não preciso disso, porque eu já tenho uma marca que não é uma marca, eu tenho um marco na minha vida. Eu tenho um marco de que Jesus está comigo. E, dessa vez, eu não posso me calar. Eu me calei no primeiro grande milagre que Ele fez na minha vida. Mas, dessa vez, eu não posso me calar. O que Jesus já fez na sua vida? O que Jesus já fez? Você conta? Compartilha? Ou esconde? Você é grata? Grato? Você entende os propósitos das lutas que Ele coloca na sua vida? Você se sente não amado por Deus? Ou você se sente um privilegiado? Porque Ele te escolheu para lutar e para mostrar que com Ele você vai passar por qualquer luta e vai sair vitorioso. A gente tem essa escolha. Os resultados depois, nessa cirurgia, na primeira cirurgia, não deu metástase, só que havia uma bateria de exames mais minuciosos que levariam mais um tempo para sair, e aí saíram esses resultados. E nesses resultados deu uma micrometástase. E com micrometástase eu precisaria fazer quimioterapia. Só que existia um exame nos Estados Unidos que poderia mandar o material para lá, que ia mostrar a eficiência da quimioterapia no meu tratamento. Na época, era um valor muito alto. Eu não tinha aquele dinheiro na época, mas o Marcelo falou, não tem problema, a gente pega um empréstimo, a gente pede emprestado, a gente vai dar um jeito. Porque se você puder não fazer a quimioterapia, tudo bem. E aí Deus, como cuida de todos os detalhes, abençoou uma pessoa próxima e amada que estava esperando um dinheiro sair há mais de 30 anos. 30 anos. Quando o dinheiro saiu? O dinheiro tinha saído uma semana antes. E a pessoa me presenteou com esse exame. Então, Deus vai cuidando de tudo. Abençoou uma pessoa especial. 30 anos. Não é à toa. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesusidência. E aí, o material foi para os Estados Unidos 30 dias para voltar o exame, o resultado. E aí, nesse tempo, eu cortei meu cabelo mais curto, já me preparando, porque eu não queria, né, assustar as pessoas se eu tivesse que ficar careca, porque eu ia ficar careca, eu já tinha falado que eu não queria cabelo de terceiros na minha cabeça, não tenho nada contra, mas eu falei, eu vou assumir, eu quero passar por isso, e eu queria que as pessoas me vissem, eu não queria me esconder. Eu não queria, tanto que eu fui para o YouTube, eu fui para o Facebook, tá? Porque eu sou professora de inglês, eu não posso falar Facebook, é Facebook. Eu criei um blog, nunca tinha nem imaginado como é que eu criei um blog, e eu não podia me calar, de forma alguma. Então, eu queria mostrar que a minha força vinha de Deus, isso era o meu testemunho. Então, eu tinha que mostrar para as pessoas, eu não queria me esconder de forma alguma. E aí, o que levaria 30 dias, demorou 15. Mandaram um e-mail dizendo que tinha chegado o resultado, que já estava com os meus médicos. Ligo para o médico, não atende. Liga para a médica, não atende. Ninguém atende o dia inteiro. Mensagem, por favor, me manda uma mensagem. Já tinha até desistido. Falei, não vai ser hoje. E aí, minha oncologista me liga às 8h pouca da noite. Estava o meu mais velho e meu marido em casa e o mais novo jogando bola. E aí, ela falou, Ana, olha, saiu o seu resultado, desculpa a demora. Você não vai precisar fazer quimioterapia.
E eu estava pronta para a quimioterapia. Não seria uma dor para mim, não. A minha alegria de não fazer a quimioterapia era de não ver o sofrimento dos meus filhos, o sofrimento do meu marido, o sofrimento de quem me amava. Mas Jesus morreu na cruz por mim. Qual era o problema se eu tivesse que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia? A minha alegria era por não ter que fazê-los sofrer com um tratamento que podia ser tão doloroso. O Marcelinho chorava muito, gritava, só que dessa vez de alegria. O Marcelo glorificava. E eu só agradecia também de joelhos. Como eu recebi isso? Eu me senti agraciada. Deus falou, você acreditou tanto em mim, deixou tudo nas minhas mãos, já estava se preparando para uma químio, vou quebrar seu galho. Vou te dar um presentinho ou não. E eu falo para as pessoas, eu me sinto curada. Eu acredito que eu estou curada. Mas eu não falo, eu nunca mais vou voltar a ficar doente, a doença nunca mais vai voltar. Os médicos, hoje em dia, são os primeiros a falar. Não existe, não se fala mais a palavra cura para quem tem câncer. Não se fala para quem não acredita. Eu acredito. Mas eu também acredito que se eu tiver que passar por uma luta novamente, eu vou ser vitoriosa novamente. Então, é isso que eu queria passar para vocês. As lutas, se não vierem, como é que a gente vai mostrar o cristão que nós somos? Como é que a gente vai mostrar a Deus que nós confiamos nele? Como que ele vai nos agraciar, nos presentear, se nós não mostrarmos a nossa força, a nossa fé nele? E aí sobe o Diogo, do futebol. Filho, mamãe tem uma notícia para te dar. Mãe? Fala. Mamãe não vai fazer quimioterapia. Beleza. Poxa, filho, não ficou feliz? Aí ele, mãe, eu já sabia que você não ia fazer, né? Você não sabia? Cadê a sua fé? Ainda tive que escutar isso. Ou seja, eu tinha ensinado ao meu filho que a fé faz com que a gente acredite, que a gente saiba que Deus está cuidando de nós. Então, eu não tinha como murmurar. O que eu queria dizer é que, com Jesus, a gente pode tirar o melhor do pior. Com Jesus, a gente pode encontrar alegria onde a gente acha que só vai encontrar dor. Nós podemos rir no meio da tristeza. Teve um episódio que eu conto no livro, quando eu vim contar o meu testemunho, acho que foi numa sexta-feira, uma irmã, porque eu tive amigas que se aproximaram, amigas novas com que eu fiz, e eu tive amigas que se afastaram, porque não tinham coragem de estar comigo, mesmo eu estando tão bem, as pessoas reagem de formas diferentes. E eu não deixei de amá-las de forma alguma por isso. A gente respeita a forma como as pessoas encaram isso e vivem isso, né? Mas aí, quando eu cheguei aqui, uma dessas irmãs que não queria me ver ficou muito feliz. Só que nessa época eu ainda não tinha o expansor, enchido o expansor, né? Porque eu tinha toda semana ir à médica para encher o expansor. Então eu usava um sutiã com uma prótese de silicone. Só que esse sutiã era especial, eu botava, tinha um compartimentozinho e a prótese ficava ali. Só que eu botei para lavar, usei um sutiã normal. Quando a irmã amada, tão feliz em me ver, veio me apertar, o silicone foi parar na barriga. E aí eu, abraçada com ela muito feliz, eu falei, amada, olha só um instantinho que eu preciso ir ao banheiro. Ela, o que foi? Eu falei, não, é que o meu seio foi para a barriga. Olha, ela levou um susto e eu ri, aí fui sair. Quando eu fui para ir para o banheiro, eu encontrei uma outra irmã. A outra irmã vinha me abraçar. Eu falei, amada, você espera um pouquinho, porque senão o seio da barriga vai para o pé. E elas ficaram me olhando. Então, eu conseguia tirar graça das coisas ao invés de chorar. Por que eu vou achar, peraí, que meu peito caiu, está lá na barriga? Não tinha como, era engraçado. Então, consiga tirar graça das coisas que acontecem, ao invés de chorar e de ver só o lado negativo. Eu não tem como, hoje em dia, as mulheres acabam passando pelo meu caminho, né? As pessoas perguntam se podem dar meu telefone, o meu livro, eu doei meu livro no INCA. Eu já recebi, eu botei meu telefone, meu e-mail, meu Facebook, meu tudo, porque eu quero que as pessoas entrem em contato comigo, e eu tenho conhecido pessoas, e eu tenho falado de Jesus para elas, através do livro e através do telefone. Eu vou visitar, eu vou tomar um café, eu me tornei voluntária na Casa de Apoio à Mulher com Câncer, em Jacarepaguá. Então, isso realmente virou a minha bandeira.
Eu realmente encontrei o meu propósito. Eu não podia me calar. Eu tenho que falar, eu tenho que contar e eu tenho que cuidar dessas vidas. Eu tenho que mostrar para elas que, por mais que elas estejam passando por um momento de dor, elas têm Deus, elas precisam encontrar isso. É muito egoísmo meu não dividir isso com as pessoas. É muito egoísmo não contar o que Deus pode fazer na vida de vocês. Quantos de vocês aqui não estão passando por um momento de dor? Não apenas doença, casamento, filhos. A gente tem lutas. A gente só não pode murmurar e nem perguntar, Deus, por que eu? Aprendam a perguntar, para que eu? O que vocês vão fazer com isso? O que vem à frente? O que está vindo ainda de tão maravilhoso para você ou para o outro? A nossa luta não é para a gente. A nossa luta é testemunho de vida para quem está à nossa volta. Então, não tem seio sem seio, não tem careca, não tem nada. Jesus morreu por nós na cruz. Existe dor maior do que essa? Existe amor maior do que esse? Então, o que eu posso fazer hoje em dia é dar um pouco de amor, contando a minha história e convidando as pessoas para viverem da mesma forma que eu vivo. Porque se você se acomodar, Deus te incomoda. E eu fiquei algumas semanas sem dar meu testemunho e eu fiquei incomodada, porque eu não posso me calar. Por isso, você tem alguma história para compartilhar? Você compartilha as suas lutas? Ou você se cala? E você que ainda não conhece Jesus, está esperando o quê? Jesus está sempre de braços abertos para dar um colo. Jesus está sempre de braços abertos para acalmar seu coração no meio da luta. Ele não vai te livrar de lutas. Ele nunca falou para você assim, olha só, sua vida vai ser um mar de rosas. Não é, é bíblico, nós vamos ter provações. Mas Ele é conosco. E nós somos vitoriosos. Às vezes nós não entendemos. Mas nós precisamos viver esses propósitos. E só falar, Senhor, entrego nas suas mãos, não sei o que vem pela frente. Eu agradeço pela Lê. Talvez se ela não tivesse me perguntado sobre os meus exames, quando eu fosse fazer, talvez fosse tarde. Permita-se viver, escutar os irmãos que Deus coloca na sua vida também, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi. Às vezes a gente fica assim, eu quero ouvir Deus falar, mas eu não estou ouvindo. Às vezes Ele está falando com você e você não está percebendo. Às vezes Ele usa alguém, às vezes Ele usa uma música, às vezes Ele usa... Aprenda a ouvir. Se achegue a Ele para que você conheça a maneira como Ele quer falar com você. Vamos fechar os olhos, por favor. Eu queria fazer uma oração para quem ainda não tem Jesus como seu comandante. Senhor, meu Deus, eu peço, Senhor, toma conta do meu coração. Eu quero te seguir, Senhor. Eu preciso compreender e viver os seus propósitos, Pai. Não estou pedindo para ficar livre das lutas, mas estou pedindo para que Tu sejas o meu parceiro. Estou pedindo para que Tu me dê força, Senhor. Eu quero estar contigo nos momentos bons e nos momentos ruins, Pai. Até porque nos momentos bons é tão fácil agradecer. Obrigada pela saúde. Obrigada pelos meus filhos. Obrigada pelo meu trabalho. Mas o difícil é dar glória a Deus na hora da provação. E eu quero aprender, Senhor, a dar glória a Deus na hora da dificuldade. E ter a certeza que, de alguma forma, no final, nós sairemos vitoriosos, Senhor. Eu te aceito, Pai, na minha vida. Quero te guiar. Quero seguir o seu caminho, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus.